Mediunidade é um negócio complexo, porque ela não é circunscrita apenas aos grupos espíritas ou espiritualistas tradicionais. A mediunidade ela está disseminada em várias sociedades, em várias épocas e em religiões diferentes. Então, através dos tempos, o fenômeno mediúnico vem ocorrendo à revelia do ser humano, muitas vezes, sem controle, sem entendimento sobre o que seja isso. Seja nas igrejas, nas igrejas tradicionais, a católica, a protestante, seja no espiritismo, conhecido como kardecismo, ou até nos terreiros de umbanda, de candomblé, seja nas igrejas messiânicas com suas várias pentecostais, com suas várias designações e ramificações, no movimento muçulmano, através dos sufis, no budismo, através do budismo tântrico e de várias outras práticas de conexão com o Altíssimo. Nós podemos dizer que mediunidade é a capacidade que o ser humano ou os seres viventes têm de entrar em contato com o mundo oculto, seja numa comunicação com o divino, seja numa comunicação com a espiritualidade. Nós vamos já falar sobre espíritos e sobre fenômenos mediúnicos através do tempo, através dos tempos, mas de uma forma simplista. Mas é importante que você entenda que mediunidade não é, então, circunscrita a nenhuma religião ou filosofia. Ela é um fenômeno inerente aos animais ou à espécie humana, especialmente. Na espécie humana, em termos do corpo físico, né, fisiologicamente falando, eu vou pedir licença que eu vou ler um trechinho da nossa apostila, da apostila que eu estou escrevendo sobre mediunidade, a fisiologia da mediunidade, onde a gente explica os fenômenos. E eu peço licença para ler esse pedacinho para você entender. A mediunidade, em termos físicos, ela guarda relação com uma glândula. Essa glândula está dentro do seu cérebro, exatamente entre os dois hemisférios, um pouco abaixo. Essa glândula tem de 3 a 5 milímetros, ou seja, ela é muito pequenininha, talvez aí do tamanho de um caroço de feijão ou de arroz. Essa é a glândula da mediunidade. Como todos os seres humanos, desde o início dos tempos, desde a conquista da consciência, do entendimento dos porquês ou da noção de vida, os seres humanos sempre tiveram essa glândula, então sempre tiveram também a capacidade de se comunicar com o mundo espiritual. Essa glândula é como se fosse, assim, mal comparando, um chip de celular. Você não compra um chip da Oi, um chip da Claro, um chip da TIM? Então, essa glândula, vamos assim de uma maneira errada, mas para a gente entender, é o chip de Deus, que já vem implantado no seu cérebro. Todas as vezes que Deus quer falar com você, Ele faz através desse chip, ou seja, nessa alegoria, nessa imagem que eu criei, através dessa glândula. Ela é minúscula e dentro dela tem vários cristais. Esses cristais têm a capacidade de receber ondas eletromagnéticas, que são inclusive invisíveis para a espécie humana, e elas captam, como se guardassem, como se elas capturassem essas ondas eletromagnéticas, e dentro dessa glândula, essas ondas criam uma certa carga de sensibilidade no nosso sistema nervoso. Essa sensibilização do sistema nervoso chega ao nosso cérebro e é interpretado pela nossa mente dessa ou daquela maneira. Então, se essa glândula capta uma onda de pensamento, você recebe uma intuição. Se essa onda capta uma onda, uma criação de uma imagem, você vai ver algo, vai ver um espírito. Se ela capta, por exemplo, uma onda mais, vamos assim dizer, fortalecida, se é que eu posso dizer dessa forma, uma frequência mais alta, você vai ter um tipo de mediunidade. Se a frequência for mais baixa, você vai ter uma outra percepção de mediunidade. Essa glândula chama-se a glândula pineal, também conhecida como epífise. Eu vou ler então esse trecho agora da nossa apostila. É uma glândula cônica e achatada, localizada acima do teto do diencéfalo, medindo, ao qual se une por um pendúculo, ou seja, por uma coisinha que fica como se fosse assim uma presilha, onde ela fica ali penduradinha. No homem adulto, mede aproximadamente de 5 a 8 milímetros, como eu disse. Essa glândula pineal fica localizada no centro do cérebro
sendo conectada com os olhos através de nervos. Essa conexão da glândula pineal com os olhos é muito interessante. Não teria tempo eu de explicar, de falar sobre isso, mas é muito interessante porque grande parte da energia do prana, da energia cósmica que está à nossa volta, é captada através da luz do Sol principalmente. E essa luz do Sol que fica impregnada com essa energia cósmica é absorvida pelos olhos e atinge a pineal. É um fenômeno fantástico. Então, quando você olha, vamos assim dizer, você se alimenta. Ou seja, nós, de uma maneira alegórica, né, criando uma outra figura de linguagem, é como se nós comêssemos com os olhos. Está dando para entender? O teu espírito se refrigera também através dos olhos, além de se alimentar através dos chakras e outras circunstâncias, mas não vamos abordar esse assunto aqui para não confundir. Essa glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, ela produz uma substância semelhante a um hormônio chamado melatonina. Essa produção de melatonina pela glândula é cíclica, obedecendo um ritmo diário de luz e escuridão, chamado ritmo circadiano. Nos seres humanos, a produção de melatonina ocorre durante a noite, com quantidades máximas entre 2 e 3 horas da manhã e mínimas ao amanhecer do dia. Tanto a luz como a escuridão transmitem sinais dos olhos para a glândula pineal, determinando a hora de iniciar e parar a síntese da melatonina. A produção noturna de melatonina levou à rápida descoberta do seu papel como indutor do sono em humanos e como restauradora dos distúrbios decorrentes de mudanças de fuso horário. Essa ligação da glândula com a mediunidade e com o sono é muito interessante, porque nós percebemos que pessoas que têm distúrbios mediúnicos, essas pessoas acabam tendo distúrbios do sono, insônia, dificuldade de dormir, sono inconstante, um sono que você dorme, acorda e não consegue relaxar, um sono que não restaura, você acorda cansado, ou por outras vezes um excesso de sono, um excesso de lassidão, de cansaço sem razão. Você dorme, parece que não dormiu o suficiente. Esses distúrbios do sono guardam relação muitas vezes, né, com mediunidade em desequilíbrio. Por quê? Porque a glândula gera um produto, uma substância semelhante a um hormônio, e esse hormônio é o que regula o ciclo do sono. Essa melatonina, então, ela ajuda na regulação do sono. Uma outra questão interessante é que a melatonina pode auxiliar na restauração da saúde. Por exemplo, pesquisadores estudaram os efeitos contra o câncer, na luta contra o câncer, dessa melatonina, que parece funcionar em conjunto com a vitamina B6 e o zinco, opondo-se à degradação do sistema imunológico, que é proporcionada pelo envelhecimento. A melatonina também pareceu promissora no tratamento de problemas femininos, como a osteoporose e a síndrome pré-menstrual, até mesmo o controle da natalidade. Por se tratar de um dos principais hormônios anti-estresse, participa ainda das funções adaptativas e estimulantes. Então percebemos que essa regulação, essa função da glândula da mediunidade, ela é muito importante para o bem-estar humano. Ela pode ajudar na luta contra o câncer, na luta contra as doenças, no problema da reprodução, né? Inclusive, já existem estudos do uso da melatonina contra o mal de Alzheimer e problemas de memória e por aí vai. É ela, então, que faz a ligação do mundo invisível, do mundo oculto, com o mundo físico, com o mundo objetivo. Então, quando você vê um espírito, ou quando você sente uma presença, ou quando você ouve uma voz, ou quando recebe uma intuição, é essa glândula que funcionou. Tá claro aqui? Essa é a ligação do corpo com o mundo espiritual, com a mediunidade. Quem quiser maiores detalhes, frequente o GETEB e faça seu tratamento, entre para a Escola de Médios, que a gente está desenvolvendo um trabalho de estudo sobre o funcionamento da glândula e seus efeitos no corpo humano. É muito interessante, é uma área em que a biologia
e a neurociência estão progredindo muito e ajuda muito você a entender como é importante a presença de Deus na sua vida. Porque o contato com o oculto nada mais é do que o contato com o divino, né? Quanto mais calmo, mais tranquilo, mais equilibrado, mais próximo de Deus você estará. Então a conexão com o mundo espiritual, com o mundo não visível, nada mais é também do que uma tentativa de comunicação com Deus. Quero aproveitar e mandar... Opa, baixa o volume. Quero aproveitar e mandar um beijo no coração do meu amigo Luiz de Mateis e toda a família Mateis, que acabei de ver que estão ouvindo aqui o programa. Obrigado, Luizinho. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, da Fernandinha, do seu neto lindo. Um beijo em toda a sua família. Quero mandar também um beijo à minha amiga Marisa Conze, que está ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, Luiz. Joana Marques, isso acontece comigo, problema de sono, né? Deve ser isso. E nós vamos abordar esse assunto já já, tá? Minha amiga Joana, sobre esses problemas, quais os sintomas do despertar da mediunidade e da mediunidade em desequilíbrio. Vamos falar sobre isso já já. Mas seguindo em frente, então, o que é ser médium? Médium é o cara que percebe o mundo oculto, que percebe presenças, que ouve vozes. Isso não é exclusividade e também não é invenção do espiritismo. Isso sempre existiu. A Bíblia está cheia de exemplos sobre a mediunidade. No passado, a mediunidade ela era interpretada de uma maneira diferente dessa maneira que nós interpretamos hoje. A nossa visão sobre mediunidade tem muita relação com os estudos do nosso querido professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, conhecido como Allan Kardec. Seus estudos no século XIX auxiliaram em muito o entendimento, né, e o despertar sobre espiritualidade. Mas na antiguidade, desde a época anterior ao Cristo, desde o Velho Testamento, 1500 anos antes de Jesus, nós já tínhamos fenômenos mediúnicos. O nosso queridíssimo professor José Luiz Torres Pastorinho, que muitas pessoas devem conhecer, o professor Torres Pastorinho, que inclusive escreveu alguns livros muito interessantes. Ele nos apresenta algumas ideias, alguns esclarecimentos sobre o funcionamento da mediunidade e sobre as interpretações antigas, anteriores a Jesus, com relação à mediunidade. Ele nos esclarece, por exemplo, que no antigo, a língua antigamente chamava-se, que foi escrita a Bíblia antiga, era o grego koiné, um grego denominado koiné, que era um grego popular, diferentemente do grego clássico. Deixa eu botar meu óculos, que eu estou tentando ler uma coisa sem óculos, fica difícil, perdão. Pronto, agora dá para fingir que eu estou conseguindo ler. O professor Torres Pastorinho nos explica, inclusive, que nessa língua não existiam artigos definidos. Por isso que é difícil você hoje, quando fala do Espírito Santo, é difícil você aceitar a ideia do Espírito Santo, porque não existia esse artigo definido, só existia um artigo indefinido. Então a tradução correta do grego koiné para a nossa linguagem atual é um Espírito Santo. Então, quando você se comunica com o Espírito Santo, na verdade, você pode estar se comunicando com qualquer espírito que seja santo, segundo a orientação de João, quando ele diz: não deis crédito a qualquer espírito, mas antes verificai se eles vêm de Deus, porque muitos falsos profetas estão pelo mundo. Essa já era um esclarecimento, uma tentativa de orientação, porque naquela época, quando se falava com o espírito, ou quando se comunicava com o espírito, ou seja, se você se comunicava com o espírito, que você possa chamar de santo ou não, é um fenômeno mediúnico, então a mediunidade já existia naquela época, nós entendemos que o Espírito Santo não era, como continua não sendo, uma única pessoa, é um grupo de pessoas ou de espíritos. Do hebraico, nós tínhamos 3 palavras, olha, antigo isso, hein? 3 palavras no Novo Testamento, traduzidas do hebraico, que significavam e já se referiam à mediunidade. A primeira delas é Roé, é R-O-E-H,
que quer dizer aquele que vê com os olhos da carne. Roê era aquele que via com os olhos da carne. Isso já no Novo Testamento. H-O-Z-E-H, no quem está vendo o vídeo no YouTube, eu estou deixando aqui embaixo a escrita do hebraico, tá ok? Ozê, que significava aquele que vê com os olhos da alma. E Nabi, que era aquele que recebe um espírito para falar, escrever ou gesticular. Na tradução para o grego, a partir da versão alexandrina do imperador Alexandre o Grande, que instaurou o Concílio de Nicéia, passou-se a utilizar apenas a palavra profites, ou seja, profeta para qualquer tipo de mediunidade. Mas até esse período, até o nosso queridíssimo imperador, eu falo que queridíssimo, nem conheço o cara, né? Nosso queridíssimo imperador Alexandre o Grande, até sua administração, eram 3 palavras que se referiam à comunicação com espiritualidade. A partir dele, tudo foi substituído por profites. E hoje se utiliza a palavra profeta em muitas igrejas quando temos uma comunicação ou um relacionamento com a espiritualidade. Isso já demonstra que há muito tempo se falava ou se comunicava, os seres humanos tinham uma relação com espiritualidade. Não é nada moderno. No próprio livro do Velho Testamento, o livro de Números, no capítulo 11, versículo 25, você encontra Moisés falando sobre essa comunicação e sobre a sua proibição quando Eldade e Medade profetizavam no arraial. Já era um fenômeno mediúnico. No livro de Eclesiástico, capítulo 46, versículo 23, quando Samuel morre, ele aparece ao rei e prediz o fim de sua vida. Diz assim: e saindo da terra levantou sua voz profetizando o golpe que estava para descarregar. Ou seja, o cara tinha morrido e se comunicou com o rei. Está no livro de Eclesiástico, Velho Testamento, Eclesiástico 46, 23. E eu poderia pegar várias passagens que demonstram no Velho Testamento, né, essa presença ou essa comunicação da espiritualidade com os seres humanos. No livro de Números, no capítulo 8, 89, você tem a reunião dos 70 anciãos ao redor do tabernáculo. E naquele momento eles começam a perceber presenças, ouvir vozes e por aí vai. Então é muito antigo essa possibilidade do ser humano se comunicar com o mundo espiritual. Todo o livro de Jó é repleto de iluminações e de inspirações mediúnicas. Sua própria vida, atormentada de maus espíritos, é um assunto de estudos muitíssimo sugestivos. Na velha Grécia, o grande Sócrates, filósofo Sócrates, referia-se, na voz de seus discípulos, ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Nero, nos últimos dias de seu reinado, viu-se fora do corpo carnal, junto de Agripina e de Otávia, a sua mãe, e a sua esposa, ambas assassinadas por sua ordem, por lhe pressagiarem a queda do abismo. No deserto, Maomé, o fundador do grande Islã, do movimento muçulmano, redige o Alcorão, sob ditado de um espírito, que adota para se fazer escutar o nome e a aparência do anjo Gabriel. O próprio Colombo, em suas missões venturosas, conversava com um gênio invisível, com alguém invisível. Ele chamava de visionário. Nas horas de maiores dificuldades, ele escutava uma voz desconhecida murmurando-lhe no ouvido. Essa voz dizia: Deus quer que teu nome ressoe gloriosamente através do mundo. Ser-te-ão dadas as chaves de todos esses portos desconhecidos no oceano. A própria Joana d'Arc, hoje conhecida, ela era uma médium sensacional. Ela, em vários lugares, seres invisíveis inspiravam Joana d'Arc e dirigiam essa grande heroína, de Dom Remy. Surgem aparições diante dela, vozes celestes falam-lhe ao ouvido
a inspiração flui como um desabrochar de uma torrente impiedosa. É texto bonito esse que o menino escreveu, hein? Dante Alighieri, sob a influência espiritual, redige a Divina Comédia. Tasso, sob a inspiração do espírito Ariosto, escreve o poema Renaud. Milton escreve o Paraíso Perdido, tudo sobre influência mediúnica. Shakespeare nos fala sobre as aparições espirituais em Hamlet. O Fausto de Goethe é uma obra mediúnica e simbólica de primeira ordem. Muitas outras figuras através dos tempos mostram-nos fenômenos mediúnicos. Então nós podemos entender que nada disso é novidade, nada disso tem a ver com o que está acontecendo hoje ou com o advindo do Espiritismo, nada disso. O Espiritismo apenas nos esclareceu e colocou, vamos assim dizer, um pouco de coerência e de ordem em cima dos fenômenos que eram muito disseminados por aí. Eu peço desculpa se eu estiver falando depressa, sem respirar, mas é porque é muito tempo, eu só tenho 1 hora, é muito assunto, e eu só tenho 1 hora para falar sobre tudo isso, eu preciso esclarecer a vocês. Então, o médium, esse cara que sente, que vê desde o início dos tempos a presença de espíritos e conversa com espíritos. Boa noite, meu amigo Leonardo Cristianes. A Joana Marques botou: hoje no curso de bioquímica foi falado sobre a melatonina. Olha, legal, que coincidência, Joana, que legal, fiquei feliz. Minha amiga Mônica Bermeu, boa noite, ouvindo pela rádio, ótimas explicações, obrigado, Mônica. Então o médium, esse cara que se comunica desde muito tempo com a espiritualidade, com os espíritos, ele é um aparelho. Ele é um aparelho, como se fosse um rádio que você está usando para me ouvir agora aqui na FM, e um rádio em que você pode mudar de frequência. Dependendo da frequência que você sintoniza, você tem um tipo de espírito ou um outro tipo de espírito, dependendo daquilo que você faz, dependendo daquilo que você usa, dependendo daquilo que você coloca em prática, podemos perceber se esse espírito é um espírito bom ou não. Se ele é alguém perturbador ou se ele é alguém que veio para ajudar. Não existe médium bom ou médium ruim. Existe fenômeno mediúnico. E o fenômeno vai ser agradável ou não, se ele fizer bem ou não. Então, o médium, para que seja um médium melhor, ele precisa melhorar como pessoa. Ele precisa ser uma pessoa cada vez melhor. O fenômeno é sempre o fenômeno. Então, um médium mais ou bem orientado, mais bem, vamos assim dizer, desenvolvido, ele consegue mexer na sua frequência mediúnica a ponto de falar com o Espírito Santo, com Deus, com a espiritualidade superior, e, se necessário, falar com espíritos perturbadores para tentar ajudá-los. Esse médium que consegue mudar de frequência e falar com vários níveis de espiritualidade é um médium mais útil, pode ser muito mais bem aproveitado. Agora, aquele médium que só consegue sintonizar um tipo de espiritualidade é um rádio com defeito. É mais ou menos como se você só conseguisse falar com uma pessoa. Isso talvez seja, inclusive, um processo auto-obsessivo ou um processo de fascinação. A fascinação nada mais é que um nível acima da mediunidade, onde o médium recebe influência apenas de um tipo de espírito, ou apenas de um espírito em especial. E essa comunicação com esse único espírito, ou com essa única categoria de espíritos, faz com que ele acabe se relacionando com alguém que ele não tem como graduar. Algumas pessoas até dizem: seu Júnior, mas eu sou uma pessoa boa, seu Júnior, eu sou uma pessoa bacana, seu Júnior, eu sou uma pessoa equilibrada, eu torço para o time certo, eu voto na pessoa certa, eu ajo da maneira certa. Mas nós temos que entender o que nós já explicamos aqui. Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. A nossa avaliação de certo e errado guarda relação com o nosso nível de desenvolvimento individual. Então, na medida em que a sua condição moral e ética, na medida em que a sua condição comportamental ela é um pouco mais depurada, abrangente, pensando no coletivo e não na individualidade, você consegue perceber que as suas visões de mundo são um pouco mais equilibradas e saudáveis. Mas na medida em que você é uma pessoa ainda não tão evoluída e que tem dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, você percebe então que já não tem a mesma graduação e evolução moral.
Sendo assim, nós podemos entender que eu posso me considerar uma pessoa ótima, maravilhosa, mas isso não me furta de ser obsediado. Isso não impede que eu seja perturbado. Tem até um amigo meu, que eu quero mandar um abraço para ele, meu amigo Leno. Alô, Leno! Um beijo no seu coração. Meu amigo Leno, por conta de meu pensamento social, ele vive dizendo que eu estou sendo obsediado. Pode ser, eu já disse a ele, não há nenhum problema de ser obsediado. Isso não me faz um crápula, nem uma pessoa sem moral. Isso me faz apenas um ser humano que precisa evoluir. Mas eu espero realmente que eu não esteja sendo obsediado e que, se estiver, que eu possa pelo menos ajudar os meus obsessores a evoluir, assim como eu também preciso crescer. Então não há nada que você possa dizer, mas eu sou uma boa pessoa, então eu só me comunico com o Espírito Santo. Não é assim que funciona. Médium ou mediunidade é algo que te permite se comunicar com vários tipos ou várias classes de espíritos diferentes. Um bom médium, então, talvez poderíamos dizer dessa maneira, que é aquele que consegue se relacionar com várias frequências sem perder a sua individualidade, sem se prejudicar e sempre tentando fazer o bem ao semelhante. Por isso, pelo fato do médium poder sintonizar várias frequências, uma questão é fundamental no trabalho mediúnico, que é a lei de sintonia. A lei de sintonia é aquela que eu poderia traduzir da seguinte maneira: diga-me quem tu és e eu te direi com quem tu andas. Ou melhor dizendo, como dizem as pessoas, diga-me com quem tu andas, eu te direi com quem tu és. Então, se você é uma pessoa melhor, se você é uma pessoa que evoluiu nesse sentido, se você é uma pessoa que pensa no coletivo, se você é uma pessoa que ama a Deus assim como você ama o semelhante e a si mesmo, quer dizer, se você coloca em prática essa visão cosmoética, essa visão universalista do bem-estar, você vai conseguir ter, com certeza, uma sintonia com uma espiritualidade maior ou melhor por mais tempo. Quanto mais tempo você se mantiver conectado com bons espíritos, mais perfumado pela presença deles, vamos assim dizer, você estará. No livro Doutrinação, a Arte do Convencimento, do grande escritor Luiz Gonzaga Pinheiro, nós tiramos um trecho que fala sobre a lei de sintonia. É um trecho curto, eu peço desculpa se eu vou ler agora. Como no trabalho honesto, material ou espiritual, somos mais facilmente encontrados pelos mentores. Cabe ao doutrinador escolher ambientes, companhias, leituras, conversas, garantindo a si companhias equivalentes e mensagens condizentes com a situação a que se permite desfrutar. Então, um autor que é muito respeitado no meio e realmente tem livros maravilhosos, ele nos convida a escolher ambientes, escolher companhias, leituras, conversas, para que possamos garantir amizades mais instruídas, evoluídas. Diz ele ainda: sintonia é algo que não se deixa subornar. Estamos sempre rodeados por companhias eleitas por nós, que só se afastam quando as mandamos embora. Amemos o nosso trabalho. É aí que se inicia e se pratica a intuição. É assim que diz o Salmo: mesmo andando pelo vale da sombra e da morte, nada temerei, porque o Senhor está comigo. É com esta certeza que chega a intuição aos ouvidos do trabalhador consciente de sua responsabilidade, vindo dos mais distantes aglomerados estelares. Então, o que ele nos diz, o nosso querido Luiz Gonzaga Pinheiro, nesse livro Doutrinação, a Arte do Convencimento, que nós inclusive usamos como base dos nossos estudos na Escola de Médium? Ele nos convida a entender a lei de sintonia. Se você se considera uma pessoa boa, isso é insuficiente. É necessário que verdadeiramente você se desenvolva, que você se aprimore, que você vença antigas dificuldades. Um médium não pode ser orgulhoso, no sentido de: olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou o melhor, meu trabalho é muito bom. Essa presunção, né, é mais orgulho do que fé. Um médium não pode ser vaidoso. Olha, eu curei fulano, olha como é que eu curei fulano, viu? A minha mediunidade salvou cicrano. Isso também não é bom para o médium. A vaidade, a arrogância, a empáfia, a prepotência, a presunção, o egoísmo são inimigos do médium.
e acabam atrapalhando os resultados mediúnicos. Nós devemos sempre buscar o estudo, um aprendizado, um aprimoramento no trabalho mediúnico. Nós podemos dizer para você o seguinte, cadê meu texto aqui, por favor? O texto sumiu, olha. Um médium deve manter, encontrei, uma conduta condizente. Em Romanos, na carta de Paulo ao povo de Roma, no capítulo 12, versículo 1, está escrito: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. Então devemos fazer o quê? Nunca buscar imitar as condutas deste mundo, mas sermos sempre, cada um de nós, uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto a gente faz e pensa. Essa orientação de Paulo ao povo de Roma, ela nos vale muito, nós que nos consideramos trabalhadores de Deus, no sentido de tentarmos cada vez mais e com maior eficiência sermos pessoas melhores, sermos pessoas mais calmas, mais tranquilas e podermos, de uma maneira mais eficiente, também ajudar os nossos semelhantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, há um esclarecimento ótimo que nos diz: o médium que quer conservar a assistência de bons espíritos, cadê o texto aqui? Cadê? Aqui. Deve trabalhar para a sua própria melhoria. Aquele que quer ver crescer e desenvolver capacidades mediúnicas deve aperfeiçoar-se moralmente e afastar-se de tudo o que o levaria a desviar-se de seu objetivo providencial. Se por vezes os espíritos se servem de médios imperfeitos, é para dar bons conselhos e fazê-los retornar ao bem. Se encontram corações endurecidos, e se os seus conselhos não são escutados, eles se retiram, e então os maus têm caminho livre. Então, como nos diz também o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, devemos buscar sempre uma melhoria moral, um reposicionamento ético, para que tenhamos sempre a assistência de uma espiritualidade melhor. Nunca regredirmos, sempre indo para frente. Continuamos falando sobre mediunidade no programa Despertar de hoje. Aqui ao vivo já são 9 horas e 39 minutos, 9 horas e 40 minutos. Quero agradecer a audiência de todos os meus irmãos. Meu queridíssimo ouvinte Leonardo Cristianes colocou aqui: quem tem Exu não tem querer. Tá bom, Leonardo, tá bom, vai nessa, tá tudo bem. Que Deus te abençoe, meu irmão. E que nossos amigos espirituais sempre estejam contigo em tua caminhada. Alaro Exu, Ogunhê, meu Pai, que Deus nos abençoe sempre. Livrai-nos da fome, da peste e da guerra. Proteção Ogum para nossa terra, não é isso? Que Jesus te abençoe, meu amigo Leonardo Cristianes. Seguindo em frente, boa noite, mestre, boa noite, Valmir. Um beijo no seu coração e da Ana. Seguindo em frente, devemos sempre lembrar os médiuns ou aqueles que têm algum nível de sensibilidade, que percebem presenças, que ouvem vozes, que o estudo é fundamental. Ainda em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 do Novo Testamento, está escrito: exercita-te na piedade, ninguém te desprezes por seres jovem, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé e na castidade. Olha que interessante, torna-te modelo no falar, no viver, na caridade, na fé e na castidade. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32, Paulo nos dá uma orientação sobre a lei de sintonia e nos mostra que nós somos responsáveis pelo trabalho que realizamos no fenômeno mediúnico. Ele nos diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Olha que interessante. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Isso nada mais é do que a aplicação da lei da sintonia. Quer dizer, aqueles que se manifestam através de você são sua responsabilidade. Se em algum momento
quando algum espírito se manifestou por você, ele causou algum prejuízo, a culpa é nossa, a culpa é sua. Então nós, por esse motivo, devemos sempre buscar a melhoria da sintonia, e sempre o estudo, sempre a transformação, sempre seguindo o que Paulo nos ensina em sua primeira epístola de João no capítulo... Aliás, o que João nos ensina em sua primeira epístola no capítulo 4. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas antes examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Isso é importante que a gente entenda. Nós somos responsáveis pelos trabalhos que realizamos enquanto fenômenos mediúnicos, enquanto atendimento ao próximo. É nossa responsabilidade se uma entidade fez o bem, não fez o bem, se fez o mal, se não fez o mal, é nossa responsabilidade. E nunca devemos nos considerar donos do fenômeno. O fenômeno nunca é nosso, o fenômeno é sempre de Deus, é sempre da espiritualidade. Se você está manifestado com alguém que você considera Espírito Santo, acredite, esse Espírito Santo não é seu, é de Deus. Se você está manifestado com um mentor, com um guia, acredite, os fenômenos não são seus, são de Deus. Se você está manifestado com algum amigo espiritual num terreiro, acredite, os fenômenos nunca são seus, são sempre de Deus. A gente não compra a mediunidade. A gente não compra, ela é natural, ela vem como algo que a gente precisa trabalhar. E também nunca podemos dizer, olha, eu sou médium, então eu sou especial. Pelo contrário, médium é sempre alguém endividado. Médium, na verdade, tinha que ser um cara que tinha que baixar a cabeça e trabalhar sempre a serviço do próximo. Médium nunca pode se sentir orgulhoso por ser médium, poderoso por ser médium. Tem pessoas que dizem assim, seu Júnior, eu sinto presenças, eu ouço vozes, eu psicografo, eu incorporo, eu saio do corpo, eu vou visitar locais. Então, eu já sei isso tudo, As pessoas, quando me dizem isso, eu geralmente penso assim dentro de mim, coitado, se ele tem todos esses dons, está devendo pra caramba. É preferível que dissesse, não tenho dom nenhum, não vejo nada, porque é sinal que não está devendo. Porque médium é sempre alguém endividado. As únicas razões pelas quais alguém pode ter esse contato com o divino, ou porque é alguém missionário, e missionário só Jesus, só Gandhi, só Sai Baba, sabe? Só pessoa Buda, só pessoas de altíssima estirpe podem se considerar missionários. Temos médiums que estão em provação. O médium em provação é aquele que tem a mediunidade, mas ela não lhe causa nenhum tipo de problema. Se ele trabalhar mediunicamente, bem. Se ele não trabalhar, amém, não causa nenhum problema. Se ele parar de trabalhar, ele não sofre com nada. Isso quer dizer o quê? Que ele não está devendo. Ele não está preso ao trabalho mediúnico, né? Mas esses são minoria. A grande e avassaladora maioria somos nós, médiuns endividados. Se a gente não trabalhar, a vida se desorganiza, a saúde se complica, a finança vai para o espaço, perde emprego, perde casa, fica doente, fica todo esconjunfrado. Isso é um sinal de que é uma pessoa que está devendo. Ela não tem esse dom como sendo algo maravilhoso para ela sair por aí se sentindo o médium, o profeta, o pastor, o padre, o pai de santo, poderoso. Não. Porque se fosse poderoso, ele podia parar de trabalhar a hora que ele quisesse, nada ele sofreria. O fato de ele não poder parar de trabalhar, e todas as vezes que para de trabalhar, a vida enrola, demonstra que é alguém que está devendo. Que Deus não permite que saia do trabalho. É como aquele trabalhador, vamos assim dizer, que está amarrado no trabalho. No trabalho ao próximo. Não é um trabalho para se prejudicar, não. É um trabalho no favor do próximo. Deus pegou esse trabalhador, vem cá. Não, senhor, vem aqui, menino, sai daqui. Faz o dever de casa aí, faz o dever de casa. Não, pai, eu não quero. Cala a boca, rapaz, faz o dever de casa, tô mandando. Quem sabe aqui sou eu, cala a boca, faz o dever de casa. E você só vai sair daqui quando acabar esse dever de casa. É esse aluno, é esse filho. Que a mãe pega o chinelo e fica balançando a perninha com o chinelo. Faz o dever de casa, anda. Faz o dever de casa agora, eu tô mandando. É esse filho, recalcitrante, equivocado, que já se perdeu entre as sombras do mundo e hoje Deus convida, Deus chama para o trabalho. E é um trabalho bom, é um trabalho agradável, mas muitas pessoas tornam isso um fardo, um peso. Quando a mediunidade aparece, na medida em que ela surge, acontecem vários fenômenos. Inicialmente, eu vou contar uma coisa para vocês. Deixa eu beber mais água, porque eu estou falando rápido, cara. Tanta coisa que eu tenho que dizer, meu Deus amado, o que é isso? Você continua ouvindo o programa Despertar,
toda semana neste horário, nesta emissora. Quero mandar um abraço ao pessoal que está vendo a gente em áudio e vídeo pelo Facebook. Você que está em FM 97,9 ouvindo a gente aqui na Estilos, muito obrigado pela sua audiência. Você que está vendo esse vídeo agora no YouTube, muito obrigado. Não deixe de clicar aqui no gostei, não deixe de colocar aqui embaixo sua mensagem. Nos diga, a mediunidade, você é médium? A mediunidade em você te causa problema? Tem te causado transtorno? Fala pra gente o que você pensa e o que você tem passado nos fenômenos mediúnicos. E seja lá a religião que você estiver seguindo, sempre são médios. O pastor é um médium, o padre é um médium, pai de santo, mãe de santo, zelador, trabalhadores, todos são médios. Como eu já disse, a mediunidade tem a ver com uma glândula que está no nosso corpo. Então todo mundo que está aqui no planeta pode ser médium. Essa mediunidade pode vir de maneira natural, tranquila, sem sofrimento, ou não, ela pode vir como um chamamento de Deus. Como nossos irmãos falam, Deus tem uma obra na sua vida, e tem mesmo. E não tem como fugir, quer dizer, Deus chamou, amarrou no tronco e não deixa você sair, porque você é um espírito faltoso, precisa pagar, precisa resgatar essa dívida, né? Então, me diz aí, você que está me vendo no Facebook, você que está me vendo aqui no YouTube, se você é esse médium que passa por problemas. Vou agora te mostrar, te apresentar algumas circunstâncias que acontecem quando a mediunidade surge. Quando a mediunidade surge, é mais ou menos sempre por um problema complicado. Por quê? Olha só, se não fosse isso que eu vou te explicar, nenhum de nós trabalharia para Deus. A verdade é essa. Se você tiver dinheiro no bolso, se você tiver uma vida equilibrada, se você tiver saúde, emprego garantido, você nunca vai olhar para Deus. Ninguém olha para Deus quando está tudo bem. Pode acreditar. É 0, o cara que diz, não, eu procurei Deus porque eu estou tudo bem, é mentira. É mentira. Ele procurou Deus porque há dentro dele uma angústia, uma necessidade de entender, ou porque a filha ou o filho dele está com problema e ele quer entender, mas ele diz orgulhosamente que não, que ele é o bambambam do jabaculê. Isso não existe. Todos nós procuramos Deus numa religião qualquer, procuramos uma religião porque estamos doentes. É sempre assim. 99% das vezes é isso. Porque somos, como eu disse, endividados, não somos missionários. Somos a grande maioria. E o que acontece? No momento em que Deus nos chama, o nosso corpo espiritual começa a exalar uma certa frequência energética. E essa frequência energética é facilmente percebida pelos espíritos perturbadores. O que eu quero dizer com isso? Quando a mediunidade aflora, você começa a ser obsediado. Isso é Deus cutucando a gente. É mais ou menos como se você estivesse numa sala cheia de gente. Se você estivesse numa sala cheia de gente e em algum momento estivesse tudo escuro, tá ok? Você está numa sala cheia de gente, tudo escuro, ninguém vê nada. Mas de repente, em algum momento, você conseguisse ver uma pessoa no meio daquela multidão, aquela pessoa está iluminada, ou ela tem uma luz que você percebe de longe, você vê de longe, no meio da escuridão. E o engraçado é que quando você se aproxima dessa pessoa que você está enxergando lá longe, você começa a se sentir melhor, você começa a sentir um bem-estar, você começa a se sentir mais tranquilo. Quanto mais você se aproxima dessa pessoa, com mais tranquilidade você se sente. E aí, ao ponto de você ficar pertinho dessa pessoa e você se sentir bem, sem dor, sem fome, numa sensação extremamente agradável. Isso é o que acontece com o médium. O médium é aquele cara que ilumina. É aquele cara que em algum momento da vida começa a aflorar, começa a surgir uma energia. E essa energia atrai espíritos perturbadores. Como aquela luz, me perdoe, esse que eu vou falar é horrível. Depois eu vou até cortar isso aqui na edição. Não vou nem falar. Não, eu vou falar. Eu vou falar, depois eu vou cortar. Sabe aquela luz que atrai, aquele roxa que atrai os insetos? Esse é o médium. Tá dando para entender o que eu estou querendo dizer? É mais ou menos isso. Ninguém está vendo nada, os espíritos estão tudo por aí, tudo perdido, tudo tentando procurar. E aí lá longe vem um cara luminoso, e ele começa a andar naquela direção e começa a se sentir bem. É você. Você tinha lá 16 anos, 18, 20, 40, 50, não importa a idade. 3 anos, 40 anos, não importa.
Você começou a sentir circunstâncias desagradáveis na sua vida. A vida começou a se complicar, a situação financeira se complicou, a sua saúde começou a ficar toda esconjunfrada, você começou a ficar todo descoisado, as coisas não estão mais funcionando, sua esposa começou a brigar com você começou a brigar com a sua esposa, mudança de humor, sensação de cansaço e por aí vai. Isso nada mais é do que a percepção da presença dos espíritos perturbadores, que foram atraídos por você porque a sua mediunidade aflorou. Então nós podemos perceber que no afloramento da mediunidade, Deus acende o médium, vamos assim dizer. O médium passa a iluminar a escuridão. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus fez com que o médium naquele momento começasse a ser um imã de espíritos perturbadores? Porque Deus sabe que se não fosse assim, nós nunca íamos trabalhar para Ele. Quem é que iria, se a vida estivesse toda boa, se estivesse tudo de acordo, quem é que ia uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana no centro, ou na igreja, ou no terreiro se dedicar? Ninguém vai fazer. Nós só vamos, no início, dessa forma. Depois não, a gente vai porque a gente gosta. Mas no início nós procuramos porque estávamos sofrendo. Então, como Deus sabe que o sofrimento é um catalisador, Ele faz com que o sofrimento seja um chamamento. Então, quando nós chegamos na igreja, quando nós chegamos no terreiro, no centro espírita, nós chegamos sofrendo porque Deus está nos chamando. E quais são os sintomas desse aparecimento da mediunidade, dessa iluminação? Eu vou ler para vocês. Cérebro perturbado, ou seja, a cabeça fica meia descoisada, meia baratinada, parece que está muita coisa acontecendo, você não está entendendo. Então é um cérebro perturbado. Uma sensação de peso na cabeça ou nos ombros, como se você tivesse um peso realmente em cima de você. Nervosismo. Às vezes ficamos irritados, até por motivo sem a menor importância, sabe? A pessoa começa a ficar irritadinha sem razão, começa a se estressar, começa a dar um fora, começa a dar expor, falei palavrão, não podia, mas dá uma bronca sem razão, fica implicante, sabe? De repente, sem mais sem menos. Uma certa sensação de desassossego. Sabe aquela gastura? As pessoas chamam muito de gastura, que é aquela sensação de um mal-estar generalizado, um desassossego, uma inconformidade, alguma coisa, uma agonia que você não entende. Insônia. Por que insônia? Nós já explicamos por causa da glândula. Insônia. Arrepios. A pessoa começa a sentir arrepios, como se alguma coisa passasse por ela, alguma coisa fria. O que é isso? Toda hora estou me arrepiando. Muitas vezes uma sensação de cansaço geral, uma lassidão, uma prostração, como se a pessoa tivesse ficado exaurida de energia. Fica às vezes a tarde toda lá, de frente para a televisão, ou deitada vendo celular. Vamos fazer... Ai, não, estou sem disposição, menino, eu não sei, eu estou esgotada, estou cansada. O que é isso? É a mediunidade em desequilíbrio. Por que, seu Júnior? Porque como se aproximaram espíritos perturbadores, eles começam a vampirizar a pessoa. Eles começam a sugar a vitalidade da pessoa. Então a pessoa perde a vitalidade, perde essa vida, essa energia que levanta você para todos os dias trabalhar. A pessoa vai perdendo isso, vai se enfraquecendo. Isso nada mais é do que um processo de vampirização. E a vampirização é uma decorrência do despertar da mediunidade quando ela está em desequilíbrio. Está dando para você entender? Às vezes um calor, ai que calor, é TPM, é menopausa, muitas vezes é, mas até essas desorientações hormonais, elas guardam relações muitas vezes com desequilíbrio de energias através da mediunidade não trabalhada. Então às vezes um calor excessivo, ou às vezes um frio sem sentido, às vezes uma tristeza bate, uma angústia, uma tristeza, uma vontade de chorar, sabe, aquela coisa, aperto no peito, seu Júnior, não sei, eu só consigo chorar, e chora, ai meu Deus, tô chorando, ai, o que é, alguém morreu? Não sei, menina, eu tô triste hoje, tô angustiada, não sei o que é, oh meu Deus, o que é isso? Algum irmão que desencarnou e tá triste, tá angustiado, se aproximou de você, aí o espírito morreu, quer dizer, o espírito não tem mais pulsação, né?
a pressão sanguínea dele foi a zero, não é isso? O corpo dele está se degenerando, ele passa a sofrer consequências do processo da morte, do desgaste do perispírito. Ele se aproxima do médium, o que o médium faz? Capta e começa a manifestar as circunstâncias do espírito. Se o espírito está com dor de cabeça, a pessoa começa a ficar com dor de cabeça sem saber a razão. Se o espírito está angustiado, a pessoa começa a ficar angustiada. Se o espírito está com raiva, muito ódio, a pessoa começa a ficar com raiva, com ódio sem razão. Se olha no espelho, tem raiva de si mesmo. Ah, é TPM. Não, muitas vezes não é não, cara. Muitas vezes é mediunidade em desequilíbrio. E se você não trabalha bem, se você não trabalha para Deus, se você não age, se você não começa a usar a mediunidade, existem vários problemas. Por exemplo, pode causar síndrome do pânico. Se você não desenvolve a mediunidade de forma equilibrada, pode causar síndrome do pânico, depressão, ansiedade, insônia, oscilação de humor, irritação excessiva, pensamentos autodestrutivos de suicídio, automutilação. E o mais temido de todos é o medo da escuridão. Quando fica de noite, quando vai para o quarto, não deixa as luzes acesas, eu tenho pavor de dormir com tudo escuro. Isso é fenômeno mediúnico, filho. Todos esses sintomas são tratados pela medicina com remédios comprimidos, né, anti-ansiamínio, contra a ansiedade, remédios contra a depressão, remédios, eu esqueci os nomes agora, mas não importa, você já entendeu, né? São tratados com remédios. Dando a remédio, a pessoa vai ficando dopada. O que o remédio faz? Inicialmente, ele começa a criar uma dificuldade para que a glândula mantenha o funcionamento de captação com o mundo espiritual. Ou seja, corta a mediunidade, desliga a mediunidade. O médico não sabe isso. Ele não sabe, mas essa é a consequência do uso dos remédios. Qual o problema? Como você continua não trabalhando, usando a sua mediunidade, continua não curando, não ajudando, não fazendo bem ao semelhante, quer dizer, você não ama o teu semelhante, você não se dedica a uma causa de Deus, como é que você ama a Deus? Amando o teu irmão. Como é que você agrada a Deus? Agradando o teu irmão. Porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. E aí, como você não trabalha para Deus, como você não desenvolve a sua mediunidade, a dívida permanece. Então, o fato de você se livrar dos sintomas tomando um remédio não acaba com a sua dívida. Pelo contrário, ela permanece. Na próxima existência já vai nascer devendo desde quando nasceu. E o pior, né? Essa falta de trabalho mediúnico, ela causa uma consequência séria. Além desses transtornos psiquiátricos ou psicossomáticos, ou esses transtornos mentais, você tem problemas físicos. Por que você tem problemas físicos? Preste atenção. Eu estou falando rápido, depois se você que está me assistindo aí quiser que eu faça um vídeo explicando uma sequência de vídeos falando sobre tudo isso com calma, bota aí no Facebook, no YouTube, me manda uma mensagem, meu WhatsApp, 975969917, 975969917, deixa uma mensagem aqui embaixo no YouTube, no vídeo, ou aqui no Facebook mesmo, seu Júnior, eu quero que o senhor faça um monte de vídeo explicando sobre essas coisas com mais calma, que está muito depressa, eu não estou conseguindo assimilar, seu Júnior, eu não estou conseguindo assimilar. O bom da internet é que você volta e vê de novo, né? Mas você que está em FM, se você quiser, manda uma mensagem no WhatsApp, 975969917. Seu Júnior, olha só, eu quero que o senhor faça alguns vídeos curtos explicando sobre os fenômenos mediúnicos. Eu faço e boto aí para todo mundo que quiser. Mas eu vou dizer para você, você quer ver um problema sério se você fica tomando remédio para fugir da mediunidade? Para não sentir coisa, para não ficar descoisado, para não ver vulto? O que acontece é o seguinte, a mediunidade não se desliga. Quando você está num terreno e o cara fala assim, não, seu Júnior, eu fiz um trabalho para não ser médium, para mim não trabalhar. Isso é mentira. O que se fez foi um acordo de moderação. A espiritualidade, por misericórdia, vai esperar 20 anos, daqui a 20 anos vai te cobrar. E se daqui a 20 anos você faz outro trabalho para esperar, ela vai te cobrar de novo. E se você não paga nessa dívida, na próxima vem pior. É como que uma mola que vai tensionando. Na próxima vem arrebentando. Deus vai te amarrar de uma maneira que você não vai conseguir fugir. Ele está chamando você para trabalhar. O que você está com medo de Deus? Deus está chamando você, filho. Mediunidade é um trabalho para Deus. É ajudar o próximo, é curar o teu irmão, é encaminhar os espíritos. Que mal tem isso, gente? Por que as pessoas têm medo? Espíritos são pessoas. Espíritos são pessoas. Não são, alguém ligou pra cá, eu não posso atender, que senão eu não consigo falar. Ou eu falo Valéria, Vicky. Valéria, meu amor, manda aí uma... Deixa eu botar pra gravar, que a gravação
Manda uma mensagem aí, Valerinha, que depois a gente coisa aqui no negócio que tá coisando, tá bom, meu amor? Então manda no Face aqui a sua pergunta, nesse instante. É que a gente não tem secretário aqui, né? Infelizmente só tem eu aqui no estúdio, então não dá para mim fazer duas coisas. Mas eu vou botar alguém para me ajudar aqui durante os programas. Então você está trabalhando para Deus, cara. Não tenha medo de espírito. Espíritos são pessoas. Espíritos são pessoas. Só isso. Não tenha medo, não. Vamos parar com esse negócio de medo. As pessoas agora têm medo porque elegeu fulano, medo porque elegeu não sei o quê. Cadê a fé de vocês, gente? Onde vocês guardaram a fé de vocês? Está no bolso? Vocês sentaram em cima da fé? Que droga de trabalhador de Deus que tem medo do futuro. Não tenha medo do futuro, filho. Eu estava falando isso com a minha esposa hoje. Ah, amor, as pessoas estão com medo porque elegeram fulano. Estão com medo porque elegeram cicrano. Você tem medo de Exu? Você tem medo de Exu? Exu é guardião, é segurança, é o BOPE, é a polícia do mundo espiritual. Você está devendo? Você tem medo? Você está devendo a Deus, filho? Não tenha medo de Deus, não, filho. Deus é bom, é amor. Só que está na hora de pagar quem está devendo, filho. 2019 é o ano da justiça, filho. Presta atenção. Não tenha medo. Quem não deve, não teme. Quem tem que ter medo é o cara que está drogado, é o cara que está roubando, é o cara que está subornando, é o cara que está tentando viciando, é o abortista que está fazendo sexo e pensando em aborto, é aquele que está querendo corromper o sistema. É esse que tem que ter medo. Se você é um homem ou uma mulher de bem, não tenha medo. Ah, mas o cara vai desconjunfrar tudo. E daí a gente conjunfra de novo. Qual o problema? Daqui a 4 anos a gente faz outra coisa. Até parece que vocês nasceram ontem, nunca votaram. Um bando de gente boba, rapaz. Não tenha medo. Não tenha medo de Deus, não tenha medo da espiritualidade. Tenha fé, meu irmão, tenha fé. Quem anda com Deus não teme nada, rapaz. Levanta a tua cabeça, filho. E um trabalhador de Deus não pode. Lá no meu grupo, lá tem um monte de... Ai, eu tô com medo, na verdade, de bater a palmada nesse povo. Tem tanto medo, parece que vocês não aprenderam nada, gente. Vamos parar com esse negócio de medo. E também não quero médium com medo, não. Tem que ter medo, não, filho. Tem que ter medo, não. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Aí se você não trabalha, como eu estava dizendo, voltando, baixando a bola aqui, que veio um vento aqui. Veio um vento, não deixei de sair. Não tenha medo, você que está me ouvindo. Não importa quem foi eleito no teu estado, no teu país, no teu mundo. Não tenha medo. Deus está no controle. Jesus é o dono do mundo. Ele está sempre certo. Muitas vezes a gente sofre para crescer amanhã. Quem nunca ouviu a história do rei que foi na caçada, ouça a história do rei que foi na caçada. Procure-nos no GTEB. Deus nunca erra, Deus está sempre certo. Eu posso não gostar, você pode não gostar, não importa. Foi vontade de Deus. Bate palma e agradece. Entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Fosse um, fosse outro, não me interessa. Nós lutamos o bom combate. Deus nunca erra, Ele sabe o que faz. Amém? Saravá, seu tranca-rua, amém? Aleluia, glória a Deus, filho. Não tenha medo não, cara. Mania de ter medo das coisas. Voltando. Deixa eu beber água, que já começou, coisou tudo aqui. Até parece que o mundo começou agora, né? Já passamos tanta eleição, já veio tanta gente que fez besteira, já acreditamos tanto e nos decepcionamos. Tem gente que tem medo de se frustrar. Eu vou ficar frustrado. Eu vou me frustrar. Eita, a frustração é bom, cara. A frustração te fortalece. A frustração te faz uma pessoa melhor. Quem nunca se frustrou na vida não está preparado para viver, não, filho. Não foi eleito quem eu queria. Vai daí, gente. Daí, cara. A vida continua. Amanhã você tem que acordar e tem que trabalhar. Independente de quem está ali em cima, amanhã você tem que levantar e trabalhar e ganhar seu dinheiro. Independente de quem está lá em cima, amanhã você tem que abrir sua loja, você tem que ir para o seu trabalho, você tem que ir para a sua empresa, você tem que estudar, tem que crescer. A vida vai continuar, filho. É só uma administração que passa. Se for boa, fica. Se for ruim, passa. Acabou. Um monte de gente já passou. É o 38º presidente, sei lá, uma coisa assim. Então, quantos já passaram por aí, pô? Mas voltando ao que eu estava dizendo... Eu vou editar essa fita aí amanhã. Eu vou editar no último. Mas voltando ao que eu estava dizendo, aí você fica tomando remédio para não trabalhar, porque tá vendo vulto, tá ouvindo voz, tá sentindo presenças. Você tava lá lavando louça, alguém te chamou lá atrás, fulana. Aí você, peraí, aí você enxuga a mão, vai lá, não tem ninguém. Aí você volta, essas crianças, aí você começa a lavar louça, lavar roupa, fulana, peraí. Aí você para aqui, vai lá, tem ninguém. Fala, ih, cruz credo, estão me chamando. Ai, socorro, pé de pato, bangalô 3 vezes, cruz credo, saravá.
Essa é mediunidade, cara. Seu Júnior estava na sala, de repente eu vi um negócio, correu ali. Aí eu falei, fulano, é você? Aí meu filho não respondeu. É você, meu marido? Ai, seu Júnior, fiquei todo arrepiado. Eu falei, ai meu Deus, entrou um vulto ali. Olha, passou um negócio rastejando pelo chão. Foi lá para aquele canto, parece um rato. Ai, seu Júnior, tem pavor dessas coisas. Tem pavor de quê, filho? Você está vendo vulto, você está vendo presenças. Vai para um centro espírita, cara. Procura lá o GETEB, Travessa São José 22. Travessa São José, número 22, em Sepetiba. Atrás do antigo Hospital da Croácia. Vou falar uma coisa para você aqui. 3 semanas. Você vai me procurar lá no GETEB, no sábado agora. Sábado eu vou falar sobre pensamentos, atitudes e palavras que curam. Você quer ficar saudável? Você quer nunca mais ter doença? Você vai ficar o resto da vida sem precisar ir na UPA, sem ir na clínica da família. Quer ficar saudável? Sábado eu espero você lá no GETEB. Travessa São José 22 em Sepetiba. Você vai aprender sobre o que você deve fazer para você encontrar a sua saúde. E se você está me ouvindo aí e está vendo vulto, está ouvindo presenças, né? Tá ouvindo vozes, está sentindo presenças, me procura lá. Olha, 3 semanas. Se você frequentar 3 reuniões do GETEB, isso tudo vai desaparecer. Você não vai pagar nada, é de graça, não vai ter nem começado a primeira sessão de desobsessão. Em 3 semanas você vai falar, seu Júnior, tu sabe que eu estou dormindo bem, meus problemas de insônia desapareceram, não estou mais sentindo presenças. O que aconteceu, seu Júnior? O que aconteceu é que Deus está feliz, cara. O que Ele queria era que você estivesse junto com Ele. Você procurou Deus, Ele se alegrou. Acabaram os problemas. O sofrimento é um chamamento de Deus. Quando você está no caminho, os problemas desaparecem. Agora, quando você não quer trabalhar para Deus, você prefere ganhar dinheiro, prefere ficar se preocupando com a novela, prefere ficar vendo aí os músicos, os cantores aí, seu Júnior, tem um programa terça-feira, eu não ouvi o senhor, que eu fui ver o programa da televisão, a Fazenda, o Brother, não sei o que. Ah, então vai, filho, vai fazendo aí, vai aí. Depois você toma remédio. Sabe o que vai acontecer? A mediunidade não desliga nunca. A mediunidade, se você é médium de cura, você começa a absorver energia cósmica. Por que você absorve energia cósmica? Para que você possa doar essa energia na hora que está curando alguém com dor de cabeça, com câncer, com uma doença qualquer. Então você vai absorvendo energia, como se fosse uma esponja, você vai absorvendo energia. Só que você não coloca para fora essa energia. Você não trabalha para ninguém, você não cura ninguém, você não orienta, não acalma, não consola, não trabalha para Deus. O que acontece? Qual a diferença entre o remédio e o veneno? A diferença entre o remédio e o veneno. Ah, seu Júnior, é que um cura e outro mata. Não. Todos os dois curam e matam, dependendo da dosagem. O que faz a diferença é a dosagem. Tem gente que usa veneno de cobra para curar convulsão, problema de pressão, né? Então, usa droga, usa produtos da droga para diminuir a pressão intraglobular. Então a diferença do veneno para o remédio é a dosagem. Se você recebe em poucas quantidades, você pode usar para curar. Agora, se você recebe em grandes quantidades, você vai se matar. 20 gotas de analgésico tira a dor. 2 litros de analgésico mata você. E é o que você está fazendo. Recebendo energia de Deus, recebendo energia cósmica e não colocando para fora. Você vai se intoxicando. A mesma energia que você poderia usar para curar o seu marido, curar a sua esposa, curar o seu filho, a sua mãe da doença que ela tem, está matando você. Aí começa, sabe o que acontece? Essa energia, ela começa a acumular no perispírito, nas camadas dos corpos astrais. Num processo de condensação fluídico, ela começa a descer dos corpos astrais para o corpo físico. Como se fosse aquela água que você bota no balde com um pozinho em cima e você vai mexendo e daqui a pouco o pozinho vai descendo, vai assentando. É o que acontece com a energia que você absorve. Ela vem para o corpo físico e começa a criar cristais, começa a criar pedras. Aí começa a criar caroço no seio, caroço, pedra no ovário, na vesícula, no rim. Começa a cristalizar. Essas pedras, esses cristais, muitas vezes são a calcificação do ectoplasma. Esse ectoplasma é produzido e nutrido e manifestado na mitocôndria, na intimidade da célula. É um processo tão físico e fisiológico que não tem como ser revertido. Não acaba quando desliga um botão.
O processo de geração do ectoplasma, que é uma transmutação dessa energia absorvida do cosmos, do prana, da energia cósmica, esse ectoplasma é usado para ajudar, para curar. E você está segurando isso. Você vai morrer intoxicado, cheio de pedra no corpo. Cheio de problema de pressão, de vesícula, de rim, de hérnia de disco, problema de vesícula, de fígado, de gastro, não sei das quantas, e por aí vai. E o coração, cara, o coração entra em taquicardia, começa a dar arritmia, ou a pressão se altera, pressão alta, pressão baixa, todos os fenômenos relacionados ao não trabalho. A fuga que muitas pessoas fazem do trabalho para Deus. Então eu estou dizendo para você, encerrando o programa de hoje, não fuja de Deus, não tenha medo de Deus. Deus te ama, Deus está te chamando. Se Deus chamou você, abra o teu coração para a presença de Deus. Não tenha medo de ser médium. Médium é um apóstolo do Cristo, é um trabalhador de Deus. Procure-nos, nós podemos te ajudar, meu irmão. Bom, vamos em frente. Bom, o que eu ia dizer para você, encerrando o programa, é que tem muitas pessoas que confundem na manifestação mediúnica a incorporação. O cara fala assim, seu Júnior, será que eu estou incorporado? Seu Júnior, eu ia falar sobre os fenômenos mediúnicos, mas não vai dar tempo de falar nada disso não. Vou falar só sobre esse negócio da incorporação, já falei da conduta. Seu Júnior, será que quando eu estou com espírito... Olha, eu vou te falar, antes de eu falar agora de que eu estou com espírito, presta atenção. Existem fenômenos que as pessoas consideram fenômenos psi, fenômenos de paranormalidade. Esses fenômenos de paranormalidade, eles guardam relação com o meio ou guardam relação com o mundo subjetivo. Então, dependendo do fenômeno que a gente manifesta, eles podem ser de retrocognição, pré-cognição, fenômenos de telecinese, fenômenos de telepatia. São fenômenos em que a própria pessoa, através de seu animismo, a partir de sua capacidade individual, realiza fenômenos. Então, mais ou menos, você está pensando numa pessoa e, de repente, a pessoa liga para você. Você está pensando na pessoa, a pessoa chega na sua casa, né? Alguns pensamentos abstraem o fenômeno mediúnico desse raciocínio. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que diz que esses fenômenos, por serem fenômenos da mente, fenômenos anímicos, eles não são necessariamente mediúnicos. Quando você se concentra para um objeto se mexer e o objeto se mexe, isso é telecinese. Alguns vão dizer que esse fenômeno não tem influência de espíritos, né? Se tivesse influência de espíritos, poderíamos dizer que são médiuns de efeitos físicos que estão presentes no local e que os espíritos usaram a energia do médium para mover o objeto. Outros vão dizer que não tem espírito nenhum, que é apenas a capacidade mental da pessoa que faz o objeto se mexer. Deu para entender dessa forma? Às vezes você está numa consulta, você manifestou uma entidade qualquer, ou está lá em cima do púlpito, é o pastor, está fazendo profecia, tendo revelações, ou é o padre tendo revelações, ou é um médium incorporado qualquer, como um mentor, como uma entidade, está dando consulta, e ele pode achar que é ele que está criando num processo anímico, né? E aí, nesse caso, ele estaria antevendo acontecimentos, que é o tal da pré-cognição, que é a capacidade de antever acontecimentos, ou ele está vendo o passado da pessoa, então tem a ver com esse fenômeno de retrocognição, que não são fenômenos tidos como mediúnicos por algumas pessoas, são fenômenos da mente. É a capacidade que a mente da pessoa tem de ler a atmosfera à sua volta e interpretar essa realidade, antevendo acontecimentos ou revendo acontecimentos do passado. Mas para nós são sempre fenômenos mediúnicos, mesmo que tenha uma influência anímica. Seu Júnior, o que é anímico? Porque eu já ouvi falar desse negócio da anímica. Então agora fiz esse gancho para a gente falar sobre anímico. Tem gente que às vezes está incorporado e fica na dúvida, será que sou eu? Será que é o espírito? Será que sou eu? Geralmente as pessoas que têm esse questionamento são pessoas que têm mais medo de errar, o que é muito bom, não é ruim. São pessoas que têm medo de prejudicar, tem uma certa reserva de sair por aí fazendo qualquer coisa. Tem outros não, tem outros que são atirados mesmo e acham que se veio, aconteceu, não fui eu, foi o espírito, acredita até no vento, né? Eu costumo dizer que tem gente que incorpora qualquer coisa, né? Você canta pra caboclo, caô, cabecinho, como é caô, cabecinho, chama como é assim.
Você está cantando para caboclo. Caboclo que vem de longe, arrei, aqui eu quero ver o cara que tá lá instalando um dedinho, né? O cara cantou, já que eu falei em Xangô, né? Vamos cantar um ponto de cabelo. Caô, Xangô, deixa essa pedreira aí, Umbanda tá lhe chamando. Aí o cara já vai incorporando o Xangô dele lá. Mas tem gente que incorpora qualquer coisa. Já viu falar nisso? O cara incorpora qualquer coisa. Cantou pra caboclo, veio caboclo. Cantou preto velho, veio preto velho. Cantou pra criança, veio criança. Cantou o hino nacional. O cara manifesta Ulisses Guimarães. É mais ou menos assim. Então o cara manifesta qualquer coisa. E você nunca sabe se o cara está sendo sincero ou não. Então vamos entender a manifestação numa palavra rápida, que eu só tenho 1 minuto, que já acabei 1 minuto e 20, 1h25 de programa, cruz credo. Uma rápida. Se você, que é médium, não iria fazer aquilo, por que você acha que é você? Você acha que você é maluco? Quando um espírito se aproxima e manifesta, ele não entra no seu corpo. O que acontece é que as energias que envolvem o seu corpo se relacionam com as energias que envolvem o espírito. A proximidade dos dois fazem com que os chakras do espírito se conectem com os seus chakras, como se fossem terminais fluídicos. Essa comunicação entre espíritos, um desencarnado e um encarnado, faz com que aos poucos o guia passe a ter controle sobre o seu corpo físico. Então nós dizemos assim, é mais ou menos como se você tivesse o seu carro e dirigisse o seu carro normalmente, mas no momento da incorporação, você sentasse no banco do carona e deixasse alguém dirigir o seu carro. Você ia ver as imagens, você ia ver tudo o que está acontecendo, mas você não teria controle sobre o carro. Então é mais ou menos como se você está pensando aqui, meu Deus do céu, por que é isso que está acontecendo comigo? Eu estou me curvando, gente, eu estou me curvando, o que é isso? Eu não quero me curvar, eu quero... E você está se curvando. Ou então sua mão está indo para trás e você fala, por que minha mão está indo para trás? Minha mão não vem para frente, irmão, vem para frente. Aí você faz força para sua mão vir para frente, ela vai para trás de novo. E aí começa a estalar, fala, gente, eu não quero estalar dedo, o que é isso? Veja que você está pensando enquanto o espírito está controlando o seu carro, está controlando o seu corpo. O fenômeno mediúnico é assim, é esquisito. Isso não é animismo, filho. Animismo, fiz questão de pegar aqui da nossa apostila, olha que interessante. Não tenha medo de trepar no santo, de ser anímico, não tenha medo disso não. Tenha fé, estude, venha nos procurar, estude com a gente que você vai entender. Essa história de animismo foi criado pelo antropólogo inglês Sir Edward B. Taylor em 1871, em sua obra Cultura Primitive, ou no original Primitive Culture. Pelo termo animismo, Taylor designou a manifestação religiosa imanente a todos os elementos do cosmos, sol, lua, estrelas, a todos os elementos da natureza, rio, oceano, montanha, floresta, a todos os seres vivos, sejam animais, fungos e vegetais, a todos os fenômenos naturais, chuva, vento, dia e noite, e é um princípio vital e pessoal chamado de ânima, ao qual apresenta diversos significados. Numa visão cosmocêntrica é energia, numa visão antropocêntrica é o espírito, numa visão teocêntrica é alma. Então, seja de que forma você enxergar, essa manifestação é sempre o transcendental, é sempre o subjetivo, não é você. Então não tenha medo, não tenha medo. Entregue-se à experiência mediúnica. Se você está num lugar legal, se esse lugar está te fazendo bem, se você está sentindo um ambiente, uma energia boa, não tenha medo. Permita-se passar pela experiência. Quando a sua mão vai para trás, não é você, é a própria entidade que está levando. Não fique perguntando o que você quer levando minha mão para trás, o que você quer. Ela não vai responder você, porque no momento em que ela te responder, você vai questionar. Todas as vezes que a gente pergunta o que o Espírito quer fazer e ele nos diz, a gente questiona. Por isso que eles nunca dizem. Eu tenho que encerrar o programa, poderia te falar sobre várias coisas. Eu convido você a nos conhecer. Sábado, Travessa São José 22, atrás do Hospital da Croácia. Venha nos conhecer, faça seu tratamento, entre para a escola de médium. Você vai gostar. Mesmo que você não queira trabalhar no GETEB, venha nos conhecer, faça a escola de médium, você vai sair uma pessoa muito melhor do que quando chegou. Muito obrigado a você que esteve até essa hora, tarde da noite, um programa de quase 2 horas, 1h40 de programas. Peço perdão imensamente. Sinta no fundo do meu coração a sinceridade. Eu queria muito que esse programa tivesse somente 1 hora, mas é muito assunto e eu não gosto de deixar de uma semana para outra, porque isso nunca dá certo. Às vezes quem ouve hoje não ouve semana que vem.
e aí ia ficar tudo pela metade. Eu tenho que desenvolver mais a minha capacidade de ser sucinto, né, de ser resumido, mas eu quero explicar muito e acaba atrapalhando. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Espero que o programa tenha sido bom para você de alguma maneira, tenha te esclarecido, tenha te ajudado a você agora estar mais forte, mais fortalecido, mais esclarecido e capacitado. Espero realmente que você possa continuar ouvindo a nossa emissora, uma emissora feita com toda boa vontade, com todo o coração, para que você se sinta bem. Amanhã, quinta-feira, amanhã, quarta-feira, é esse mesmo horário, tem outro trabalho, outro centro espírita fazendo programa. Quinta-feira temos aqui o nosso amigo Frank Martins fazendo o seu programa, Frank Moreira, perdão, fazendo o seu programa Palavras que Semeiam, lá da Fake, seguindo a linha de Ramatiz, igual a gente. Um beijo no meu coração, no coração do meu irmão Frank. Um beijo no meu querido Rodrigo. Alô, Rodrigo, rapaz! Um beijo na sua tia Glaucia, na sua mãe, na sua avó, em todo mundo aí. Eu agora espero você sábado lá no GTEB, hein? Travessa São José 22. Liga para lá, 3317-3805, 3317-3805, para mais informações. Eu agora vou para casa me deliciar nos quitutes gastronômicos da minha querida esposa Mônica. Vou beijar muito aquela mulher que eu amo há mais de 30 anos, a minha amiga, minha irmã, minha cúmplice, minha companheira, minha amante. Vou beijar meu filho, meu amigo, meu irmão safado sem vergonha, que eu amo também. Vou beijar minhas gatinhas e gatinhos que estão lá me perturbando. Vou beijar e amar os espíritos amigos. E vou amar os espíritos inimigos. Faça o mesmo na sua vida. Use o amor. Coloque o amor em tudo que você fizer. Acredite, o amor cura. O amor é a única energia que existe no mundo. Não existe outra. Use sem moderação. Um beijo, fica na paz, até a próxima e tchau.